Darren Mack nasceu em 31 de janeiro de 1961, na cidade de Reno, no estado americano de Nevada. Sua infância foi cercada de regalias e ele sempre estudou nos melhores colégios, pois os seus pais eram bem ricos. Sua família era dona de uma joalheria renomada, com diversas filiais pelo país. Quando não tinha aula, Darren gostava de ver o seu pai lidando com os negócios, e quando ficou mais velho, resolveu abrir a sua própria loja, uma filial do seu pai, também no ramo de joias de luxo. Em 1986, Darren conheceu e se casou com uma mulher chamada Deborah Shilock, e tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Apesar de ser uma família aparentemente feliz, o casamento acabou em 1991. Posteriormente, Darren conheceu uma mulher chamada Charla. Eles se casaram em 1995 e tiveram uma menina chamada Erica, mas acabaram entrando em um processo de divórcio 10 anos depois, em 2005. Enquanto estavam casados, Darren e Charla não tiveram um relacionamento convencional. Eles tinham, na verdade, um relacionamento aberto. Eles costumavam frequentar clubes onde acontecia trocas de casais. De acordo com um amigo de Charla, ela não gostava disso e no começo só fez para agradar o marido, mas estava querendo parar com a prática. Porém, Darren não, e faria qualquer coisa para que Charla continuasse. Segundo testemunhas, tanto Darren quanto Charla tinham obsessão um pelo outro. Apesar de serem um casal que adotaram um modo de vida mais liberal, as brigas entre eles por ciúmes eram constantes e aconteciam em qualquer lugar e a qualquer hora. Fosse em casa, no meio da rua ou até mesmo no trabalho. Eles brigavam e não se importavam com quem estivesse ao seu redor. Em uma dessas brigas, Darren perdeu o controle e ameaçou tirar a vida de Charla. E foi nessa época que o casamento deles acabou de vez. O homem resolveu ir embora e se mudou para um condomínio luxuoso, enquanto que Charla e a filha do casal ficaram na casa que já era da família. Para piorar a situação, Charla perdeu o emprego e passou a ter dificuldades para pagar as suas contas. Ela então passou a cobrar o ex-marido por ajuda e exigia muito dinheiro dele, não só para as despesas da casa e com a criança, mas também para poder ter um pouco de luxo. A mulher entrou com uma ação judicial e Darren teria que pagar uma pensão alimentícia limitada pela lei estadual em $849 por mês, e acreditando que estava sendo lesado, ele entrou em um acordo com ela. Ambos foram ao tribunal especial solicitar o divórcio, onde fariam a partilha justa de bens no juizado da família, que era presidido por um homem chamado Chuck Weller. O juiz Chuck condenou Darren a pagar uma pensão de $10 mil por mês a Charla, e a guarda da filha Erica seria compartilhada. O homem alegou que era um valor muito alto e que era um dinheiro que ele não tinha, mas o juiz não voltou atrás, e isso deixou Darren enfurecido. A renda bruta mensal de Darren na época era de aproximadamente $44 mil. Depois disso, Darren passou a ameaçar constantemente Charla, e ela até avisou um amigo da família, dizendo que estava sendo perseguida e que algum dia algo iria acontecer com ela. No dia 12 de junho de 2006, Charla foi até o condomínio de Darren para deixar a sua filha por volta das 9 horas da manhã. O homem pediu para que ela entrasse na garagem para que eles pudessem conversar em particular. Alguns minutos depois, Dan Osborne, amigo e ex-vizinho de Charla, ouviu o cachorro da mulher grunhindo, e ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. O animal estava coberto com algo vermelho que parecia ser sangue, e por conta disso, Dan chamou a polícia imediatamente. Acreditando que se tratava de um assalto, ele pegou a filha do casal que estava na parte da frente da casa e a levou para um lugar seguro. Realmente, o que tinha no cachorro era sangue e pertencia a Charla, que foi encontrada sem vida no chão da garagem pelos policiais. Haviam 7 perfurações em seu corpo que foram ocasionadas por um objeto pontiagudo com lâmina. Os policiais adentraram a residência para ver se o responsável pelo crime estava lá, mas não havia ninguém. No quarto de Darren, os policiais encontraram algumas anotações em um bloco de notas escrito Lista de tarefas de Darren, e no final dessa lista estava escrito Fim do problema. Nas anotações, ele escreveu que precisava comprar uma arma e munição. Além disso, os policiais também encontraram um contrato de aluguel de um carro Ford Explorer de cor prata em seu nome. 2 horas depois, por volta das 11 horas da manhã, alguém ligou para a polícia e relatou que tinha escutado um estrondo muito alto. O barulho era de um tiro que atravessou a janela do escritório do juiz Chuck Weller e o atingiu em cheio.
Seu assistente também foi atingido, mas apenas por estilhaços, e teve ferimentos leves. Porém, o juiz Chuck Weller foi levado às pressas para o hospital em estado grave. Imagens de câmeras de segurança que estavam instaladas em frente ao escritório do juiz capturaram o momento em que um carro, um Ford Explorer prata, passou pela rua no mesmo momento em que os tiros foram disparados. Após uma breve investigação, os policiais já tinham um suspeito, que obviamente era Darren Mack. Além disso, Dan Osborne disse aos policiais que Darren tinha uma toalha com sangue enrolada na mão e saiu correndo quando ele perguntou o que havia acontecido. Horas depois, o estado do juiz Chuck Weller passou de grave para estável, após ele ter sido operado e assim não corria mais risco de vida. Darren conseguiu ficar foragido por alguns dias e uma caçada internacional se deu início. O homem conseguiu se esconder usando documentos falsos ao longo do caminho, até que no dia 22 de junho de 2006, a polícia o encontrou na cidade de Puerto Vallarta, no México. Ele estava em uma piscina de um resort luxuoso tomando um drink, rodeado de mulheres, quando foi algemado pelos policiais da Interpol. Darren tinha uma mala com $360 mil em dinheiro e 20 cartões de crédito. Entre suas coisas, ele ainda guardava um par de sapatos e uma camisa com respingos de sangue de Charla, como se fosse uma espécie de troféu que o ajudava a se lembrar do que fez e de uma maneira que ele tinha orgulho. O carro que ele usou no dia do crime, o Ford Explorer prata, foi encontrado abandonado na cidade de Ensenada, na Califórnia. No dia 5 de novembro de 2007, Darren Mack foi levado a julgamento. Ele se declarou culpado por todos os crimes e foi condenado à prisão perpétua com direito de solicitar a liberdade condicional após cumprir 36 anos. Ele tentou apelar da decisão em todas as instâncias, mas todos os recursos foram negados. Em 18 de março de 2008, um júri estabeleceu que todos os bens de Darren fossem destinados a Erica, filha dele com Charla. Após o crime, o juiz Chuck Weller se tornou especialista para julgar casos de violência doméstica. Ele também escreveu diversos livros sobre a segurança judicial, onde falava sobre a necessidade de uma mudança nas leis estaduais. Até o ano de 2013, a mãe de Charla e a mãe de Darren lutaram pela custódia de Erica, que hoje está com 27 anos, mas como a questão nunca foi resolvida, a própria jovem decidiu se emancipar em 2015. Mesmo depois de todo o sofrimento que passou ao perder a sua mãe e ver o seu pai ir preso, Erica ainda teve que suportar anos de idas e voltas aos tribunais, vendo as suas duas avós brigarem por sua guarda, até que, não aguentando mais a situação, ela finalmente resolveu dar um basta e se emancipou. Ela nunca se pronunciou sobre o caso, mas segundo algumas fontes, ainda luta contra o trauma que viveu, tendo que fazer um acompanhamento psicológico algumas vezes por mês. Durante uma entrevista à imprensa, o juiz Chuck Weller declarou o seguinte a respeito de Darren: "Espero que ele esteja apodrecendo na prisão. Parece que ele nunca se importou muito com as pessoas que machucava. Eu definitivamente acho que ele não sente remorso algum." Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.